Semana 11, sétimo ano. Figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos estilísticos usados na escrita ou na fala para realçar a mensagem, tornando-a mais expressiva. Nós vamos trabalhar a comparação, a metáfora e a personificação, ou prosopopeia. A comparação e a metáfora são muito parecidas. As duas empregam as palavras fora do sentido normal. A única diferença entre a comparação e a metáfora é que a comparação utiliza elementos comparativos. Então, vocês vão ver lá na frase como, parece, tal qual, tal como e outros elementos comparativos, certo? Então, você vai encontrar numa frase esses elementos, aí é uma comparação. Se ela não tiver essa comparação, ela é uma metáfora, tá? Por exemplo, assim, a menina é um doce. Aqui, essa palavra aqui, a menina não é doce, gente. A menina quer dizer que ela é muito boazinha, muito simpática, muito educada. Então eu falo que a menina é um doce, tá? Então eu estou comparando ela com um elemento fora do sentido normal. Só que eu não estou usando nenhum elemento comparativo. Então isso é uma metáfora. Aqui eu tenho uma metáfora. Os olhos dela eram como duas jabuticabas. Em vez de eu dizer que os olhos dela eram pretos, eu digo que os olhos dela eram como duas jabuticabas. Então eu estou comparando os olhos da menina com uma palavra que não está no sentido normal dela, tá? Com duas jabuticabas. Só que nesse caso eu usei a palavrinha como. Então eu estou comparando. Então, se eu tenho a comparação com o elemento como, parece, igual, tal qual, tal como, eu tenho uma comparação. Se eu faço essa comparação sem os elementos, eu tenho uma metáfora. A personificação é uma figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados ou irracionais. Por exemplo, no filme A Bela e a Fera, a gente vê que tem o Lumière, que é um castiçal, que ele fala, ele anda, ele conversa. Tem a Madame Samovar, que é a cozinheira, né? Ela é um bule de chá, né? E tem vários outros personagens, tem o espanador, né? Ele fala, ele anda. Então são seres inanimados, que falam, andam, conversam, fazem coisas atribuídas aos seres humanos. Irracionais, um exemplo de irracionais são as fábulas, onde os animais falam, os animais fazem coisas atribuídas aos seres humanos. Agora aqui na número 1 a gente vai ver qual figura de linguagem foi empregada na frase, tá? É uma comparação, é uma metáfora ou personificação? A guerra é um monstro devorador, metáfora. A paixão é como um fogo, comparação. Vocês estão vendo aqui o elemento comparativo. Santarém é um livro de pedra, metáfora. Hoje o vento levantou-se zangado. O vento, gente, ele não é zangado. O vento pode ser forte, pode ser fraco, mas zangado é uma característica humana. Então, personificação. A formiga recusou-se a ceder ao pedido da cigarra. Personificação, tá? A formiga está fazendo uma ação humana. Os seus cabelos pareciam fios de ouro, né? Com certeza a pessoa é loira, né? Então, aqui, comparação ao elemento comparativo. Tem o coração duro como uma rocha.
Olha o elemento comparativo, né? Tá comparando a pessoa com com um coração muito duro, né? Então, o elemento comparativo é comparação. Os frutos desta árvore são doces como mel. Comparação, ó, elemento comparativo. Os teus olhos são duas pérolas. Aqui é metáfora, porque eu não tenho nenhum elemento comparativo. As rãs do charco tagarelavam. A rã não vai tagarelar, gente, as pessoas tagarelam. Então, personificação. Agora tem duas tirinhas para a gente analisar. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas. Então, gente, ó, tá comparando o amor com a caravana de rosas, metáfora. A outra. O amor é como o motor do carro. Então, aqui estou fazendo uma comparação. Ó, eu tenho o como aqui, que é um elemento comparativo. Agora, na fábula, o vento e o sol. Então, o vento e o sol, eles disputavam quem era o mais forte, né? De repente, eles viram um velho homem caminhando e o sol disse ao vento. Então, aqui o vento e o sol estão disputando, estão conversando. Tá? Então, o vento e o sol, só aqui no começo a gente já vê que eles estão numa fábula e vento e sol não falam. Então, a gente está usando aqui a personificação. Agora aqui, tanto no título da fábula quanto no corpo do texto, as palavras vento e sol estão escritas com letra maiúscula. Por quê? Porque são personagens da fábula. Lembra? Substantivo próprio, não substantivo comum. Aqui ele se tornou um substantivo próprio porque são personagens da fábula. Observe a seguinte passagem. O vento e o sol estavam disputando quem era o mais forte. De repente, eles viram um velho homem caminhando e o sol disse ao vento: Eu vejo uma maneira de decidir nossa disputa. As informações sobre o vento e o sol revelam que as personagens são seres inumanos que na fábula têm comportamento humano. Então, gente, na fábula eles estão disputando, estão conversando, estão discutindo. Então, são comportamentos humanos. Mas o vento e o sol são seres inumanos. Com base nas questões, conclua qual figura de linguagem foi usada na fábula. Personificação.